O inventário de Belo Horizonte, o inventário arbóreo de Belo Horizonte, ele é uma iniciativa relativamente recente. A partir de 2016, 2013, é uma época que a gente começa a fazer o registro dos plantios da cidade. Nesse tempo, dessa última década, a gente tem o registro das árvores que foram plantadas efetivamente pela prefeitura e pelos munícipes, né? Mas no contexto geral, a maior parte das árvores plantadas na cidade hoje são iniciativas públicas, e a gente sabe disso. Em relação ao patrimônio arbóreo de Belo Horizonte, a gente tem cerca de 230 mil árvores cadastradas. Dessas, em torno de 17 mil árvores são frutíferas, dessas cadastradas. E no que tange a espécies dessas árvores, né? Dentre as frutíferas convencionais e majoritariamente a gente vai ter abacate, manga, mamão, alguns pés a gente ainda tem na cidade, mas a gente tem diversas outras plantas que não são convencionais, frutíferas convencionais, e muitas dessas nativas, né? Como o piqui, como a panã, que algumas pessoas também conhecem como araticum, bacupari, cagaita. Então, são muitas espécies de frutíferas na cidade que abrangem essas 17 mil árvores. A prefeitura planta todos os tipos de espécies, inclusive árvores frutíferas. As árvores frutíferas, elas têm maior restrição de plantio, porque é necessário observar os aspectos locacionais essenciais para essas árvores, né? Então, árvores de fruto grande, por exemplo, elas têm uma localização muito restrita, porque elas podem trazer risco à população, como queda, né, em pessoas, em carros e até em próprio patrimônio público. E as árvores de frutos menores, mesmo que elas não tenham um risco de atingir as pessoas na rua ou tenham um risco menor de lesão às pessoas, a deposição desses frutos no solo, né, pode fazer com que as pessoas se escorreguem e gere risco para a população da mesma maneira. Então é necessário uma área específica para que essas árvores possam ser plantadas. Mas a prefeitura planta tanto árvores frutíferas quanto não frutíferas. E frutíferas que as pessoas consomem e que as pessoas não consomem também, né, como atrativo de fauna. A prefeitura não indica a ingestão de árvores frutíferas que estão plantadas em logradouros públicos, principalmente, né? A gente tem algumas iniciativas no Parque Municipal, mas que são por serem árvores que estão lotadas em um ambiente mais controlado. Mas as árvores que estão nas ruas, em passeios, a prefeitura não indica, principalmente aquelas na região central, por conta principalmente da deposição de particulados, né, que a gente conhece como aerossóis, sobre os frutos dessas árvores, que basicamente é poluição, né, que tem conteúdo de metais pesados que podem se depositar sobre essas frutas e trazer reações nas pessoas. Além disso, cada pessoa tem um organismo diferente. Então, se as pessoas passarem a ingerir frutos que elas não estão acostumadas a consumir, a gente pode existir com reações alérgicas, né? Podem ocorrer reações alérgicas. Então vai muito de organismo de pessoa para pessoa, o consumo de uma fruta ou de outra, então a prefeitura não indica o consumo deliberado dessas frutas. Não existe nenhuma manutenção específica para as árvores frutíferas. O que existe é uma atenção maior para os ambientes onde essas estão situadas, né? Por exemplo, onde tem muitas mangueiras e abacateiros, a prefeitura tem uma atenção muito grande com a questão da limpeza, para evitar que esses frutos fiquem depositados no solo. Mas em relação à manutenção de podas e outros aspectos de manutenção, todas as árvores da cidade são tratadas da mesma forma. Então não é que a prefeitura não vai plantar árvores de frutos maiores, mas a gente tem um cuidado muito grande para onde essas serão plantadas, né? Um exemplo de frutos muito grandes são as jaqueiras, e elas estão num local muito bom, né? Boa parte delas que é no Parque Municipal. Então é um local que tem aptidão para receber esse tipo de árvore. Como forma de resposta a essa gestão mais ostensiva da arborização, essa necessidade de gestão mais ativa
das árvores da cidade, né? Belo Horizonte lança em junho desse ano, né, em 5 de junho desse ano, o Plano Municipal de Arborização Urbana, que é uma iniciativa que poucas cidades do país têm e que faz com que Belo Horizonte ande mais uma vez na vanguarda da arborização urbana. Ele prevê a revisão de todas as diretrizes que existem na arborização urbana hoje, mas também a elaboração de novas diretrizes. Então, a gente pretende fazer ordenamento, melhorar a gestão da arborização, né, melhorar o inventário, fazer uma gestão mais ativa das árvores, fazer ações junto à população para plantio de árvores, manutenção. Tornar a arborização, no contexto geral, algo melhor para a cidade, que por muitas décadas, né, foi feito de forma não tão ordenada como a população pretende que seja feita no futuro. Então a gente tem como premissa básica aumentar a arborização urbana da cidade, né, aumentar o acesso às áreas verdes para toda a população. E é um plano muito bonito, foi construído a muitas mãos e tem diversas ações, são mais de 100 ações que estão sendo construídas. É um plano com horizonte de execução de 20 anos, com revisão a cada 4 anos. Então é algo de longo prazo, mas tem diversos benefícios da arborização em sua implantação. A população pode e deve plantar árvore à sua porta. A prefeitura, né, vê com muitos bons olhos plantar. Só que isso não pode ser feito sem autorização. Então, na questão do plantio, existem duas formas da população plantar árvores na porta da sua casa. Uma é fazendo a solicitação de plantio através do portal de serviço da prefeitura, pode ser acessado pela internet ou por aplicativo. E nesse portal de serviço a população pode solicitar que a prefeitura faça o plantio. Então, a população solicita através do portal de serviço a vistoria de um técnico, o técnico vai ao local, avalia a aptidão do local para receber ou não uma árvore, destina a espécie mais adequada ao local e a prefeitura vai efetuar todo o plantio sem custo nenhum ao morador que solicitou. Outra alternativa é, se o munícipe desejar plantar com as próprias mãos, é a solicitação de autorização para plantio. Neste caso, da mesma maneira, o técnico vai ao local, observa a espécie de interesse do munícipe, se a espécie for adequada, ele recebe uma autorização para plantio. E aí o munícipe pode efetuar o plantio no seu passeio com suas próprias mãos, sem necessidade da prefeitura. Em relação às supressões, o munícipe não pode, de forma alguma, executar a supressão em nenhum contexto. Se há necessidade de observação de algum risco na árvore, de queda de galhos, da mesma forma, pelo portal de serviço, o munícipe pode solicitar a vistoria de um técnico que vai avaliar a necessidade de supressão ou poda dessa árvore, a ação a ser tomada e, da mesma maneira, destinará a ação a ser tomada. E a prefeitura executará o serviço necessário com a árvore.